se tem formado em torno da Lei 12.016. E com a licença de Vossa Excelência, e claro, com os critérios mais democráticos, quem não quiser se manifestar, não precisa se manifestar, eu pediria que indicassem como viram a nova Lei 12.016, que rege agora o mandado de segurança. E gostaria de dividir a manifestação em duas alternativas. Quem considera a Lei 12.016 um avanço, um progresso em relação à antiga Lei 1533, de 51, ou quem considera, ao contrário, um retrocesso, uma lei que piorou a disciplina do mandado de segurança. E poderíamos, se estiverem de acordo, aqueles que quiserem, fazer essa consulta por meio de simplesmente um levantar de braço. Então eu perguntaria, quem considera a nova Lei 12.016 um avanço em relação à Lei 1533? Se tiver interesse, por favor, que levante o braço. Bom, eu vejo que a Lei 12.016 não encontra aqui quase nenhum apoio, mas não sei se é timidez do auditório, e, portanto, ou talvez uma abstenção generalizada. Mas eu vou perguntar, então, quem acha que a Lei 12.016 foi um retrocesso em relação à Lei 1533 de 51? Eu vejo então que prevaleceu uma abstenção generalizada em torno do assunto, o que talvez signifique que ainda não se formou uma opinião sobre o tema. Então isso confirma mais uma vez o acerto da comissão organizadora ao trazer esse assunto para que possamos refletir sobre ele e, quem sabe, ao final chegarmos a um veredito com uma participação mais abrangente de todos. Pois bem, agora, colhidas as impressões, ainda que muito limitadas, da plateia, vou dar a minha opinião sobre a Lei 12.016. Eu a considero um desastre, terrível sob todos os aspectos, ruim do ponto de vista formal, mal redigida, sistematicamente muito ruim e estruturalmente desajustada. A Lei 12.016 foi um enorme retrocesso na disciplina desse instituto tão importante, desse remédio constitucional fundamental para a tutela de direitos básicos. E vou procurar justificar esta minha afirmação ao longo da exposição. Começo pela crítica formal. E aqui eu quero dizer que eu não sou exageradamente preciosista com a terminologia, mas também acho que não se pode ignorar completamente a linguagem técnica. Afinal, já houve quem dissesse, e a meu juízo com bastante propriedade, que a ciência, no fundo, nada mais é do que uma linguagem bem feita. Quando deixamos de lado o rigor terminológico, abrimos a porta para erros sem conta. E foi isso o que fez a Lei 12.016. Vejam, por exemplo, logo no artigo 10, parágrafo 2º, ao se referir à decisão tomada pelo juiz em torno da aptidão da petição inicial do mandado de segurança para resolver sobre a concessão ou não de liminar, referiu-se o legislador a despacho. E qualquer aluno do primeiro semestre de direito processual sabe que de despacho não se trata. Trata-se, isso sim, de decisão. Que o aluno de primeiro ano, do primeiro semestre de direito processual, cometa este erro, ainda vá lá. Mas que o legislador incorra nesta atecnia é preocupante e é muito triste. Agora, o pior é que nem mesmo o legislador se deu conta de que com esta regra mal redigida não conseguia
resolver o problema existente. Qual era o problema existente? E essa regra supostamente foi editada para resolvê-lo. Era a hipótese muito frequente, sobretudo na Justiça Federal comum, de escolha do julgador que irá apreciar o pedido. Devem se lembrar, aqueles que advogaram na época dos planos econômicos, que em São Paulo havia, por exemplo, 20 e poucas varas federais, alguns juízes concediam liminares para liberar bloqueios, outros não, e o que por vezes ocorria? Distribuía-se a petição e, sabendo-se que ela havia sido atribuída a um juiz que, por exemplo, concedia liminar, aquele primeiro litigante passava a ser acompanhado por um rol quase infinito de litisconsortes ativos que ingressavam depois de já conhecida a pessoa do julgador. Foi para isso que se editou a regra do artigo 10, parágrafo 2º, a vedar o ingresso do litisconsorte ativo. Mas vejam a tecnia do legislador. Não se resolve o problema. Por quê? Porque se proibiu o ingresso do litisconsorte após a apreciação da liminar, mas não após a distribuição da petição inicial, como seria o mais correto. Então, o mesmo pode ocorrer hoje na Justiça do Trabalho. Vamos imaginar que o auditor fiscal de uma determinada cidade resolva autuar vários empregadores a partir da interpretação de um determinado dispositivo legal. E há nesta cidade 2 varas do trabalho. Um primeiro empregador impetra um mandado de segurança e esse mandado de segurança é atribuído a um juiz que concede a liminar. Todos os demais empregadores poderiam, em tese, a partir daí, um segundo distribuiria para este mesmo juízo, antes do despacho, todos os demais ingressariam neste mesmo mandado de segurança. Enquanto que se tivesse sido atribuído esse segundo mandado de segurança a um juiz que nega a liminar, os outros tentariam a sorte com a distribuição novamente. Portanto, vejam que a regra, além de mal redigida, não resolve o problema. De outro lado, nós encontramos também evidentes omissões na disciplina do mandado de segurança. É o caso, por exemplo, do artigo 1º, parágrafo 2º da nova lei. Diz o dispositivo que não cabe mandado de segurança contra atos de gestão comercial. E eu, desde a primeira vez em que li esse dispositivo, pus-me a perguntar-me: por que gestão comercial? De duas uma, ou simplesmente atos de gestão, ou então atos de gestão comercial, civil e trabalhista. Porque do contrário, haverá quem entenda, e a especulação não é absurda, porque já encontrei na doutrina um autor que se manifestasse assim, há quem possa entender que apenas os atos de gestão comercial estariam excluídos do controle por mandado de segurança. Portanto, em tese, aquela empresa pública ou sociedade de economia mista que pratica um determinado ato de gestão trabalhista poderia ficar sujeita ao questionamento deste ato por meio de mandado de segurança, o que é uma conclusão completamente equivocada, porque para questionar, por exemplo, o não pagamento da diferença salarial por equiparação, o trabalhador dessa empresa pública ou dessa sociedade de economia mista terá que ajuizar, sem dúvida nenhuma, uma ação trabalhista, jamais um mandado de segurança sob a alegação de discriminação e, portanto, ofensa ao artigo 5º da Constituição. Mas a má redação do dispositivo legal abre margem a este problema. E o último aspecto formal que eu quero mencionar é o surpreendente atraso temporal da lei. Embora a lei tenha a data de 2009, quando publicada e sancionada, eu tenho a impressão de que ela foi redigida ainda na década de 50 ou de 60, porque encontro coisas nela que estão completamente fora da nossa realidade. Vejam, por exemplo, o artigo 13,
quando hoje falamos em virtualização do processo. Não existirão mais autos. Os processos existirão apenas nas nuvens da internet. E isso é bom, facilita-se o acesso à justiça. Mas o legislador de 2009 ainda imagina que o juiz, concedido o mandado, transmitirá por intermédio do oficial do juízo ou pelo correio a ordem. Eu devo dizer que quando recebo em casa uma carta, eu fico feliz, porque hoje é algo raro receber uma carta. Nós só recebemos, e aí já não fico tão feliz, em meio aos milhares e muitos indesejados. Mas eu me pergunto, por que concedido o mandado, o juiz vai chamar o oficial? Senhor oficial, vem aqui por favor, tome o seu carro, tome o táxi, vá à empresa ou vá à autoridade pública transmitir essa ordem. Ora, isso para uma lei da década de 50 faria sentido, mas para uma lei da década de 2009 é algo que absolutamente não se justifica de maneira nenhuma. Do ponto de vista estrutural, é lamentável que a lei 12.016 não tenha corrigido os problemas que a lei 1533 suscitava. E que, claro, faziam sentido na época em que editada a lei de 51, um tempo em que a ciência processual ainda estava muito menos desenvolvida. Mas hoje já havia substrato teórico suficiente para melhor disciplinar estruturalmente o mandado de segurança. E eu me refiro especialmente a um ponto que é fonte inesgotável de dificuldades e de problemas. O polo passivo no mandado de segurança. A Lei 1533, a partir da ideia de ato de autoridade pública, incluía o coator como o polo passivo da impetração. E a Lei 12.016 mantém exatamente essa mesma estrutura. E isso é muito ruim, porque, na verdade, o agente público, seja ele quem for, ele não age em nome pessoal, ele age como órgão do poder público. Ora, alguém imagina que quando o diretor de sociedade anônima assina um documento, é ele que assina esse documento, é ele, pessoa física, que pratica o ato? É claro que não, ele age em nome da pessoa jurídica. O mesmo vale para o agente público, seja o auditor fiscal do trabalho, seja o juiz do trabalho, quando sujeito passivo da impetração. Mas, por não ter resolvido esse problema, o legislador, com a Lei 12.016, nós temos ainda que nos servir de construções teóricas muito arrevesadas, como, por exemplo, essa que vocês podem ver no precedente do Superior Tribunal de Justiça, para dizer que a autoridade coatora age como substituto processual do Estado. Vejam a dificuldade toda, claro, porque quem vai responder, no fundo, pelas consequências econômicas do ato, não é a autoridade coatora. Vamos considerar, por exemplo, a impetração de um mandado de segurança contra o ato do secretário da Fazenda que não faz um determinado pagamento. Quem é que vai responder caso seja concedida a segurança? É óbvio que é a Fazenda do Estado, e não a pessoa do secretário. E isso muitas vezes gera um conflito curioso, quando o próprio impetrado tem interesse na concessão da segurança, porque vai ser também favorecido. E daí teve-se então de criar essa construção teórica tão artificial para dizer que a autoridade pública, o impetrado, é substituto processual do órgão público do Estado. Ora, era muito mais simples dizer que o sujeito passivo da impetração é o Estado, o órgão público ou a pessoa jurídica em nome de quem praticado o ato. Outro problema
porque a lei 12.016 não resolveu e